E agora, nós temos um momento muito legal também, onde nós vamos montar aqui uma mesa redonda. Ali atrás o Wesley dizia, mas cadê a mesa, né? E a mesa redonda é o momento em que a gente vai conversar, vai dialogar com os padres que hoje, né, nos ajudaram tanto a refletir sobre a palavra, sobre a misericórdia e sobre como ser cristãos nos dias de hoje. Então, André, a gente vai montar essa mesa, não é isso? Isso mesmo. Como já foram apresentados, chamamos primeiramente Padre Pedro e Padre Edilson. Uma salva de palmas. E também o nosso irmão José Daniel. Esse agora eu vou apresentar, né? Pregador há 28 anos, missionário dedicado, pai de família com 3 filhos, fundador da comunidade mariana Aliança de Paz em Fortaleza, tem uma vida marcada pelo serviço a Deus e à igreja. Escritor de 3 livros, tem sido instrumento nas mãos do Senhor no ministério de cura e libertação e grandes milagres levando a palavra de Deus por todo o Brasil e também ao exterior. Fundador, como eu já falei, da comunidade mariana Aliança da Paz. Mais uma salva de palmas para os 3, né? Para todos eles. Bem, e nessa mesa redonda, nós vamos discutir um pouco sobre o tema do nosso retiro, né, que é Mateus 25:40, a mim o fizeste, já que somos uma comunidade voltada para a devoção à divina misericórdia. E para iniciar esse momento, né, a gente vai dividir em blocos o nosso momento de mesa redonda, mas para iniciar eu gostaria que a gente tivesse uma fala inicial dos senhores, né? E nessa fala inicial eu queria que vocês falassem um pouco sobre como a misericórdia atravessou a vocação de vocês, como a misericórdia os atraiu, né? Eu, particularmente, dentro da minha vida, eu tenho pontos muito importantes da divina misericórdia, como Jesus misericordioso me chamou, e como eu, até hoje, tenho essa vocação latente no meu peito. Então, gostaria de começar por aí, né, através do testemunho dessa caminhada de vocês. A gente pode começar com o Padre Pedro. Livre e espontânea pressão aqui, né? Meus irmãos, eu acho que, pensando assim rapidamente, toda a minha história foi uma história de misericórdia, né? Eu sempre fui acompanhado em todos os momentos da minha vida por um agir de Deus, seja na minha família, seja na minha vida pessoal, seja dentro da minha própria comunidade. Mas um dos pontos que mais me tocaram no caminho da misericórdia durante esses anos, 23 anos que eu tenho de Aliança de Misericórdia, de comunidade de vida, foi a conversão do meu pai. Meu pai sofreu de um câncer terminal, que eu sempre chamo de bendito câncer, que levou o meu pai para o céu. Porque a partir disso, Deus foi trabalhando o coração do meu pai. Eu morava na Polônia, um dia meu fundador, muitos conhecem, sabem que ele é muito espoleta, muito agitado. Ele ligou para mim e falou: Pedro, hoje Jesus me falou na adoração que eu tenho que ir atender a confissão do seu pai em casa. Falei: padre, o senhor vai lá, vai ter um trabalho perdido, né? Não vai conseguir nenhum êxito. E ele foi, levou o viático com a Eucaristia, chegou na casa dos meus pais, visitou ali o meu pai não estava em casa, depois chegou pensando que tinha acontecido alguma coisa comigo. E ali naquele momento, meu pai, depois de 27 anos, experimentou o sacramento da misericórdia. E meu pai estava naquela situação, sofrendo já com o câncer, mas meu pai ainda viveu mais 1 ano e 2 meses e ele mendigava a Eucaristia. Ele desejava continuamente Jesus, ele desejava experimentar o Senhor. E ali ele ficou, minha mãe conta, 2 horas com o padre João Henrique fazendo uma confissão de vida.
de todos os momentos que viveu longe de Deus. E aquilo para mim foi uma grande experiência da misericórdia, porque eu experimentei muito a misericórdia tocar a minha vida, a vida da minha família, nos tempos mais difíceis que nós vivemos. Mas eu pedia muito a Deus que essa misericórdia resgatasse o coração da minha casa para servir a Ele, né? Para servir a Ele. E eu estava lá, longe. Um dos pedidos do meu pai foi que eu não voltasse da missão, porque ele dizia: você precisa cuidar das pessoas que Deus te confiou, e quem vai cuidar de mim é Jesus com a sua misericórdia. Então eu percebi que aquele carisma que o Senhor me deu e que eu vivo hoje como esteira da minha salvação, porque o carisma é uma resposta de Deus para um tempo, para uma humanidade, é uma resposta para a nossa salvação. Eu entendi que eu não disse sim só para a minha salvação, mas aquela palavra estava se cumprindo, né? Crer no Senhor, tu e tua casa será salva, né? E a misericórdia atingiu e atinge a vida da minha família. Minha mãe é como a mãe do Padre Ítalo, está lá 3 horas da tarde rezando o terço, e quando eu estava de férias ela falou: você não é da misericórdia, tem que rezar o terço agora, né? E não dava para tirar férias. Então eu quero louvar a Deus pela misericórdia que me acompanha, que me leva a pregar sobre, mas que também conduz aquilo que sou e aqueles que Deus me confiou. Amém. Em primeiro lugar, eu vejo a misericórdia de Deus na minha vida, ainda sem esse nome, né? A misericórdia agindo sem ainda que eu olhasse assim como a misericórdia divina. Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. Lá não tinha padre, tinha missa uma vez por mês. Nunca vi ninguém da minha família ir à missa, nem meu pai, nem minha mãe. Era o caçula de 3 irmãos. A nossa casa ficava, acho que talvez menos de 1 quilômetro da igreja, era aí na cidade. Mesmo quando tinha missa e nas festas, o meu pai tinha um comércio ao lado da igreja, bem no centro, mas a nossa casa era um pouco mais distante. Eu nunca vi nenhum deles ir à missa, exceto já quando eu era seminarista, minha irmã que ia sempre. E no entanto, e aqui que eu vejo assim, a mão de Deus no amor infinito, né, incondicional, e como se diz assim, felizmente sem apelo. E a primeira cena que eu lembro da minha vida, nessa casa, a cozinha dava para um sítio. Eu tinha 2 anos de idade, não me pergunte por que eu lembro isso. Minha mãe comigo no colo, sentado nos degraus, né, que dava para o sítio, na cozinha. E ela dizia: o que você vai ser quando crescer? Eu dizia: eu vou ser padre. Eu nunca tinha ido à igreja, não tinha televisão, né? Naturalmente, eu tenho 63 anos. Naquele tempo lá não tinha. Mas eu disse: eu queria ser padre. Eu nunca tinha ido a uma missa. E mas ser padre, tem outras profissões que dá dinheiro. Não, aí eu me zangava de ser padre. Daquele dia até hoje, nunca no meu coração, na minha cabeça passou outra coisa. Naturalmente, naquele momento eu não entendia, né? Racionalmente eu não entendia o que era, mas era um desejo. Depois ele se mudou para mais perto da igreja, eu passei a ser coroinha, fui para o convento com 13 anos de idade. É claro que a gente sabe que o caminho, né, padre, tem percalços, tem tantas coisas. Mas em todas as dificuldades, pela adolescência, da formação, de convívio, pode ter passado 1000 dúvidas, nunca nenhuma dúvida quanto a isso, que a minha vida era ser padre, era algo irresistível. Depois eu saí do convento, fui para a Arquidiocese de Fortaleza, onde me ordenei, e fui trabalhar num distrito, ali pertinho de Fortaleza, eu responsável pela pastoral vocacional da região e de algumas capelas. Na casa paroquial, que era pequenininha, eu fiz uma capelinha, né? Cabia 2 pessoas. Fui nas Paulinas, comprei um quadrinho pequeno, coloquei ali ao lado da cruz, era a capela da cruz esse quadro.
Gostei do quadro. Um dia, num retiro de sacerdotes, promovido pela comunidade Shalom, com a irmã Bridge McKenna, né, aquele ministério de cura, e ela prega no retiro para o sacerdote, ela atendia cada padre individualmente. Quando eu fui, ela disse, eu vejo o Senhor numa capelinha bem pequenininha, rezando, e na sua frente tem um quadro da Divina Misericórdia. O quadro que eu comprei comprei porque eu achei bonito, né? Alguém me deu presente o diário. Era a edição ainda antiga, grande. Eu olhei, não me chamou. E continuei o ministério. Até que um dia, não sei como, o diário de fato caiu nas minhas mãos e eu comecei a ler. Eu já tinha passado pelo seminário como formador, estava numa paróquia em Fortaleza. E a leitura do diário, assim, me tomou meu coração. E eu senti que a minha vida e de mais pessoas, eu não sabia como, eu não tinha projetos, mas que Deus nos chamava para nos oferecermos a Divina Misericórdia. Oferecer a nossa vida à Divina Misericórdia. E aí fizemos um retiro com 30 casais, 30 adolescentes jovens, um retiro de 3 dias. E naquele retiro nós como que percorremos o diário de Santa Faustina, um resumo do diário, toda a revelação. Dali nós ficamos nos reunindo uma vez por mês, o sábado inteiro, toda semana, o sábado inteiro, todo aquele grupo. Assim nasceu a comunidade, com o único desejo, né, oferecer a nossa vida à Divina Misericórdia. O anúncio da misericórdia, serviço pelas obras de misericórdia, pregação de retiros, mas, em primeiro lugar, a nossa vida oferecida no altar da misericórdia. E se eu nunca pensei outro modo, outra possibilidade de viver, senão servindo a Deus no sacerdócio, e sempre fui feliz, né? Apesar, né, eu sou muito tranquilo, um temperamento muito calmo, né, Leonardo? Temperamento forte, né? E todos os seus desafios, mas eu sempre fui muito feliz como padre. E depois que nasceu a comunidade, eu entendi que o meu sacerdócio não era só para ser vivido simplesmente, isso nunca é simplesmente, né? Sei lá, como pastor, como pároco, mas o grande segredo, desde aquele primeiro momento, sem que eu entendesse, era, além do anúncio do Evangelho, era entregar, oferecer todos os dias, fazer a oblação da minha vida, da nossa vida no altar da misericórdia. E é isso que nós fazemos. A misericórdia de Deus, acima de tudo, sem que eu compreendesse, já era assim, foi assim desde sempre. Boa noite a todos. Ixi, foi tão fraco, padre. Faz aquele negócio de novo, padre, de bater palma. Tá ligado? Agora acordou. Bem, gente, deixa eu me apresentar. Não vai me chamar de padre, tá ligado depois, viu? Gostei, hein? Então, deixa eu me apresentar um pouco para vocês. Eu sou casado, como me apresentou, tenho 3 filhos, sou missionário, vivo da Divina Providência desde o ano 2000, pregando o Evangelho, sou fundador da comunidade, por misericórdia de Deus, e estar aqui com vocês, vi os 2 padres aqui falando, acho que a maioria aqui com certeza são casais, né, são casados. Então aqui está uma pessoa casada, a minha esposa é psicóloga, a gente atende muitas pessoas, né, ela atende como psicóloga e eu também me preparando como terapeuta, por muitos anos aí rodando esse Brasil todo. Mas eu tenho uma coisa para falar sobre a misericórdia, que eu olhava para aquela cruz ali e me lembrava sempre a minha vida, a minha história de vida, e aqui é para as mães que estão aqui. Não desista dos seus filhos. A minha conversão começou aos 18 anos, quando minha mãe ficou sabendo que o filho dela, mais velho, estava andando em baile funk. Eu me tornei um jovem rebelde, tem toda uma história de rebeldia. Fiquei reprovado 4 anos no colégio,
Só não fui expulso porque porque o diretor era amigo do meu pai, foi aluno do meu pai. Então me tornei um jovem muito rebelde porque eu ia ser jogador de futebol. Mas não era só uma promessa, era uma realidade. Eu cheguei a jogar no Ceará até os juniores do Ceará. E ali aconteceu a minha conversão. Mas por que aconteceu a minha conversão? Porque com 13 anos de idade, vários clubes, 3 clubes quiseram me levar embora, né? Foi o Corinthians, o Inter e acho que o 15 Piracicaba, um outro time aí de São Paulo. E meu pai e minha mãe não deixavam, então foi a maneira que eu encontrei de virar um jovem muito rebelde mesmo, de sair para a rua, para as baladas. Por isso que eu estou falando aqui para as mães, vocês vão entender, mães, o que foi a misericórdia. E a primeira vez, padres, que Jesus falou comigo, e o padre Pedro vai saber isso muito bem, porque eles fazem esse trabalho lá também na Aliança Misericórdia, né? A primeira vez que Jesus falou comigo foi dentro de um baile funk. Dentro do baile funk Jesus falou comigo, quando eu levei 4 pedradas na cabeça, sangrando. E lá no baile funk, pelo menos aqui quando eu era hoje eu moro em Brasília por causa da missão, mas minha comunidade é em Fortaleza. E lá no baile funk não é assim não, vinha pra cá que a ambulância vai cuidar de você, não, eles dão uma gaze na mão, manda você ficar segurando o sangue na cabeça e deixa a noite passar, até acabar a noite, depois você vai embora. Então eu fiquei a noite inteira sangrando, porque o mundo não tem misericórdia. Então ali nesse baile funk eu me lembro que em um momento eu me afastei e Jesus falou comigo assim congelou aquele logo, aquela coisa de filme quando congela, eu vendo todo mundo brigando, caindo no chão, confusão, mulher, homem. Aí Jesus falou comigo, aqui é um inferno. Ali eu tomou a minha vida por completo, mas eu não entendi aquilo, e aquilo ficou durante dias na minha cabeça. Mas o que aconteceu, voltando para as mães, para dizer como foi que a misericórdia entrou na minha vida, diante de tudo que eu fiz e que se tornei o terror do meu bairro. Onde eu morava eu era o terror de lá, pichava muro, polícia vinha atrás, meu pai sofrendo, minha mãe. Um dia, e aqui eu entro, a misericórdia tem muito a ver com a cara de mãe. Por quê? São Francisco dizia assim, com você mesmo, seja juiz. Com você mesmo, seja juiz. Com o próximo, seja um irmão. Mas, com Deus, seja uma criança. E ali naquela noite, eu briguei com meu pai, fiquei brigado com meu pai muito tempo, não falava com meu irmão há 1 ano e meio. E aí numa noite que eu cheguei em casa, 11h30 da noite, porque eu saía 7 da manhã e voltava 11h30 da noite todos os dias, porque eu jogava futebol, ia para casa da namorada e tal. Então a minha vida, até para você que está aqui, primeira coisa que o demônio faz na nossa vida, nos afastar de dentro da nossa casa. E aí eu volto para casa 11h30, meu pai veio brigar comigo. Foi uma confusão tão grande, que eu vou resumir a história, que eu quis bater no meu pai, eu quis agredir meu pai. Minha mãe se meteu na frente, minha mãe é valente. Ô mulher valente, ela, para bater nele vai ter que passar por cima de mim. Tem alguma mulher valente aqui? Tem aqui, levanta a mão, mulher valente. Pois é, seja valente mesmo, viu mulher? Aí minha mãe se meteu na frente, foi uma confusão, e no condomínio, todo mundo gritando, todo mundo já sabia que era o Daniel, que era o terror lá do condomínio e tal. Aí o que aconteceu? Eu me tranquei no meu quarto, olha que coisa incrível, oração de mãe, hein? Presta atenção como foi que a misericórdia entrou. Eu me tranquei no meu quarto, minha mãe me empurrou no quarto, porque eu ia sair, eu ia embora, ela arrancou a chave, me trancou dentro do quarto. E eu fiquei lá no quarto deitado assim, tinha brigado com meu pai achando um absurdo aquilo. Meu pai mais antigo, né, sabe como é os mais antigos. E aí, gente, começou a passar um filme, toda a minha história na minha cabeça. Um filme assim, ó, eu não conseguia parar de pensar. Era um filme na minha cabeça, Resumindo, quando, 15 dias depois eu falei assim, mãe, eu quero ir para um grupo de umas senhoras. Ela, que grupo, filho? Grupo da minha tia que rezava lá. Ela já achou aquilo estranho. Aí eu fui para o grupo daquela senhora. Chegou lá a senhorinha, tudo cabelinho branco, rezando o terço, a maior coisa. Aí teve uma hora lá, padre, que as velhinhas falaram assim, agora vamos orar em línguas.
Xererá, cadê eu falo? Essas velhas estão tudo lombrada. E elas rodando, ainda me lembra a música, era apodera-te, apodera-te. E rodando, eu, meu Deus, as velhas estão tudo lombradas. E eu, tá vendo? Que elas estão tudo chapadas. Aí eu, meu Deus, aí quando foi terminando a oração, gente, eu recebi um batismo no Espírito Santo. Uma coisa tão extraordinária, que nós vamos viver isso aqui, né, Padre? Hoje na adoração, vai ter a adoração ao Santíssimo. Quem vai ficar para a adoração? Levanta a mão. Ah, graças a Deus. Aí foi um batismo tão grande que Nossa Senhora cantou em línguas. Através da minha boca, eu não entendi o que eu estava cantando. E aí, 2 meses depois, que eu estou pulando um monte de história para chegar na minha mãe. Minha mãe veio me contar. Eu disse: mãe, eu quero contar uma coisa para a senhora. Conte, meu filho. Mãe, eu quero ser padre. Eu queria ser padre, né? Eu casei, mas eu queria ser padre, mãe. Aí, meu Deus, meu filho, o que aconteceu? E, mãe, eu quero ser padre agora. Bem no auge do padre Marcelo Rossi, 1997, 98. E aí, comecei a querer ser padre, teve toda aquela história de conversão. E aí, minha mãe, deixa eu te contar uma coisa, meu filho. Lembra naquele dia? Olha aqui, mãe, escuta essa frase que eu vou dizer para você. A oração de uma mãe muda até os planos de Deus. Você lembra naquele dia, filho, que você trancou no quarto, que eu lhe empurrei lá dentro do quarto? Eu entrei no meu quarto, e por isso que a misericórdia na minha vida é Nossa Senhora aos pés da cruz. Eu entrei no meu quarto, subi em cima da cama, me ajoelhei e disse assim: Jesus, chorando, lágrimas de sangue, a partir de hoje o meu filho não é mais meu, ele é seu. E ela disse que começou a chorar e se tremia toda. E aí ela disse: naquele dia, meu filho, eu entreguei você para Jesus. Aí foi legal, gente, quando eu saí de casa e disse: mãe, agora eu vou viver só para Deus, vou viver da providência. Ele disse: meu Deus, eu perdi meu filho. Aí eu disse: claro, a senhora entregou lá nos pés da cruz, Jesus levou a sério, principalmente Nossa Senhora. Então, a misericórdia passa pelas mãos também de Maria, que segurou Jesus sobre o madeiro da cruz. Amém? Essa história dá um livro, né? Você já pensou em escrever um livro? Eu tenho 3 livros lançados. Uau! Tá bom de colocar os títulos aí, né? Porque é muito interessante. E esse amor lhe alcançou com pedradas, né? Arrebentando caminhos, os caminhos foram tortuosos, mas você chegou lá, né? Que bom. Continuando o primeiro bloco, Vinícius? Vamos continuar, e agora eu quero direcionar essa pergunta para o Padre Pedro. Ele pediu perguntas fáceis, né? Vamos lá. Padre Pedro, né? Nesse retiro em que a gente está refletindo sobre o Dilexit também, né? E a gente tem como tema Eu Te Amei, né? E o tema da nossa mesa é A Mim o Fizeste Amar, né? Se faz com gestos. Não esse tema, mas Eu Te Amei, né? Quando você fizer a um desses pequeninos, a mim está fazendo. E eu lembro da sua formação, que você frisou bastante isso, né? Isso me tocou bastante. Às vezes a gente pede a Jesus que nos auxilie, pede a Jesus que caminhe conosco, mas não pede a Jesus a nossa conversão. E o amor de Deus passa por isso também, né? Por essa conversão no nosso coração. E eu gostaria de lhe perguntar sobre isso, né? Como, a partir do momento em que a gente é tocado por este amor, como ver Cristo no outro, principalmente nesses pequeninos? Porque isso às vezes nos desafia muito, né? Às vezes no conforto, né, do nosso ar-condicionado, da nossa poltrona confortável, a gente não consegue ver Jesus no outro, né? E às vezes ele passa a ser invisível também para nós. Então, como a partir do momento em que a gente é tocado por esta misericórdia, como também tocar o outro? Acho que vamos começar a refletir a partir daí. É interessante que o magistério da Santa Igreja, desde o Papa Francisco até o Papa Leão, nas 2 encíclicas, né, sobre o coração de Jesus, mas também sobre essa encíclica que fala do Eu Te Amei, de Dilexit Te e de Dilexit Nos, né, são 2 encíclicas que o Papa Francisco tinha começado já a escrever,
essa última encíclica, justamente nessa dimensão de que há um amor, né, um coração que se rasga como porta de entrada para a minha vida, e eu posso entrar, e nunca o meu pecado será muito maior do que a misericórdia de Deus. A culpa nunca será maior do que o amor que o Senhor tem por nós, né? E essa segunda encíclica justamente frisava isso, né? De que eu sou amado, Ele me amou, né? E como enxergar o Cristo sedento, né? O padre Ítalo dizia isso aqui quando nós íamos dar a bênção com as relíquias, né? Um jovem que vive sofrendo é Deus que está gritando, porque um jovem que não foi amado. Um pobre que grita a sua fome de pão é o pobre é o Cristo que desperta em nós a partilha, e a partilha é conversão, porque quando nós entendemos que tudo que nós temos é dom de Deus, todo dom de Deus é partilhado, todo dom de Deus é colocado a serviço. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, fala da parábola do bom samaritano. É muito interessante que nós vemos, de forma muito rápida ali, 4 formas de relacionamentos. Aqui dá para entrar numa interpretação bem psicológica. Primeiro nós temos a interpretação de um homem que desce de Jerusalém a Jericó e ele fica semi-morto, fica violentado. Depois sai um sacerdote, que é o chefe, aquele do templo que está ali conduzindo o ritual, conduzindo a liturgia do templo. Ele tem conhecimento de Deus, mas ele passa por aquele homem e não faz nada. Ele tem capacidade de conhecimento de Deus, mas não tem prática de Deus. O Deus revelado no Antigo Testamento não é um Deus que apenas se manifesta ao homem, é o Deus que vem de encontro ao homem, que vem libertar a vida do homem. É um Deus que caminha com o homem. O nosso Deus não está no nosso imaginário, Ele caminha conosco. Aí depois passa o levita, que é como se fosse o diácono, ali junto, passa ali pelo homem, e o que ele faz? Também nada. Só que a palavra diz que o homem, casualmente o sacerdote passou. Sabe aquela lei do descaso, que a gente senta na mesa, mas a gente já não tem o coração do outro, a gente dorme na mesma cama, mas não sabe o coração do outro, nós somos da mesma família, mas não entendemos o coração da família, porque nós estamos ali, mas não temos o coração ali, não temos a capacidade de ir mais profundo naquilo que o outro vive. E aí tem o diácono que passa, né, que é o levita, ele vive a lei do mau exemplo, né? Se o sacerdote faz, eu também vou fazer. E muitas vezes nós somos aqueles que nos asseguramos no mau exemplo. Se você fez contra mim, eu também vou fazer contra você. Então veja, quem é que usa de misericórdia? É um samaritano, que é tido como sincretista, como aquele que não tem uma fé no Deus de Israel que se revelou. Ele até conhece, mas ele não professa. Mas o que ele tem? Capacidade de identificação e capacidade de aproximação. Para exercer a misericórdia, nós temos que ter capacidade de aproximação e capacidade de identificação. Por quê? Como que eu posso me aproximar de você e da tua ferida? Quando eu me reconheço um homem ferido, que eu tenho uma ferida para ser curada, aí eu entendo a dor do outro. E não existe alguém que grita, existe uma vida que grita, que tem nome, que não é que tem rótulos. Nós não somos padres no mesmo pacote, não é, Padre Edilson? Nós somos vidas e nós temos nome: Edilson, Pedro, Ítalo. E aqui não é os padres, é a vida de um homem sacrificado por amor de Cristo. E meus irmãos, a misericórdia nos faz enxergar Cristo no pobre, no sofredor, quando nós identificamos a necessidade. Quem não se sente necessitado da misericórdia, não consegue misericordiar. Quem não sente necessidade de ser amado, não consegue amar. Porque alguém que tem um anseio de ser amado, o amor que eu recebi eu posso colocar. Então é isso que nos impulsiona a ir numa rua, que nos impulsiona a fazer loucuras, ir de encontro aos feridos, porque nós sabemos que ali tem uma história
que pode ser visitada, uma vida que invoca misericórdia e pode ser transformada. Então, como que eu posso enxergar isso? Eu enxergo Cristo, porque o Cristo que me tocou grita ali, e eu posso dar esse Cristo para que a presença dele possa transformar o outro, né? E essa é uma dinâmica contínua. Dou um exemplo muito pequeno para vocês. Nós estávamos juntos numa missão e tinha um momento das crianças, e quando eu era seminarista, eu também entrava nas escalas. É difícil trabalhar com criança, né? Então estamos lá trabalhando com as crianças, e era o momento de dar o lanche para as crianças. Aí teve um que dizia: eu quero o lanche agora, eu quero. Na favela, você tem que me dar o lanche, tio, por favor. Eu falei: não, tio não pode dar. Tio, eu não comi hoje e tudo mais. Aí o coração já começa a amolecer, né? Tio, eu não comi nada hoje, minha mãe não me deu nada, eu preciso de alguma coisa. Eu falei: então faz assim, o tio vai te dar o pão, você vai ficar aqui, mas você não vai sair para poder dizer para os teus amigos que agora é o horário do pão. Ele falou: tudo bem. Aí o tio deu o pão, o que ele fez? Correu com o pão, se encontrou com os amigos e disse: o tio me deu um pão. Mas na hora que eu percebi ali, eu já comecei a julgar aquela criança. Aí ele pegou o pão e começou a pegar um pedaço para cada um dos amigos dele. Aí naquele momento eu entendi que o meu olhar humano, só de conhecimento racional, não tem capacidade de chegar no coração do outro. Mas quando eu entendo a dor do outro, eu entendo a caridade que habita ali. Quem é misericordiado tem o que dar. A misericórdia é o amor. Para o Padre Edilson, o senhor tem uma caminhada profunda com o Imaculado Coração de Maria. Como o sim de Maria nos ajuda a compreender esse dilexité de Deus por nós, né? Transformando nossa espiritualidade em um anúncio vivo? Eu acho que Deus me sustentou e sustenta porque eu sou ruinzinho. Eu sempre ponho resistência. Eu falei da misericórdia, né? Ganhei o diário e não li. Depois, o seminarista me deu de presente um livro do padre Stefano Gobi, do Movimento Sacerdotal Mariano. Olhei, li, pelo pensamento teológico que me veio, eu achei que não, deixei de lado. Até que um dia o padre Gobi foi fazer o cenáculo na minha paróquia em Fortaleza. Assim, caído do céu presente. Aí me quebra as resistências. E aí, viver essa experiência com Nossa Senhora. Eu só queria dar esse exemplo, estando ali ao lado, por exemplo, do padre Stefano Gobi, que durante 30 e tanto... Obrigado, padre. Por mais de 30 anos, ele recebeu como locução interior as mensagens de Nossa Senhora. Vocês conhecem o livro azul, né? E poder conviver com ele, porque durante 7 anos, de 2001 até 2007, ele veio fazer o cenáculo todos os anos lá no Curipe, na paróquia que eu estava, na Saúde, e nós o hospedávamos por 3 dias. Ver a relação dele com Nossa Senhora. Um homem privilegiado com graças grandes, mas de uma simplicidade muito grande. E ele dizia assim, a gente conversava e dizia também nos cenáculos publicamente. Ele disse: eu pedi a Nossa Senhora desde o começo e peço todos os dias que ela me faça ser sempre uma criança de 2 aninhos. Ele já estava com 80, 70 e tantos, quase 80 anos. A infância espiritual, abandonar-se nas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi sempre assim, é esse sim, não é? Sim. Como Jesus é o sim ao Pai. Eu diria que a gente vai fazendo a experiência da dependência total, mas uma dependência não é só por necessidade ou por outro, uma dependência porque é como se fosse algo inteiramente natural, é próprio do ser.
Nós não estaríamos aqui, nós não respiraríamos se Deus não tivesse soprado em nós o seu sopro. Não teríamos som, não teria iluminação se não tivesse conectado à corrente elétrica. Então nós somos porque Deus é. Nós somos porque Deus é. E Ele é o absoluto, é o amor absoluto, é a fonte de tudo. E Nossa Senhora diz aquilo que eu falava à tarde, no momento da reflexão, entre tantas coisas, ela nos ensina exatamente isso, a confiar e a entregar-se. Se vocês todos os dias, é o que ela diz, se vocês todos os dias, é claro que a vida cristã, a nossa vida de oração é algo, é um conjunto, mas ela falava desse específico. Se vocês todos os dias rezarem o terço e renovarem a sua consagração ao meu coração imaculado, eu vou tirando o coração de vocês, coração de pedra, e colocando no lugar o meu coração imaculado. E vocês vão sendo elevados a níveis de santidades que vocês nem percebem, só vão perceber muito tempo depois. Vocês só vêem os defeitos de vocês. Depois eles vão perceber o que foi que eu realizei no coração de vocês. Confiança. Confiança. Um amor simples, um amor confiante. Eu diria até assim, nessa relação com Deus, na comunidade nós colocamos como centro da nossa espiritualidade, vivermos e proporcionarmos, aos outros, sermos e oferecer aos outros o lugar da redescoberta do amor absoluto de Deus. Então assim, se deixa amar, se entrega e confia. A gente sabe, A gente sabe das indas e voltas, das nossas infidelidades, dos medos, das desconfianças, de quantas vezes a gente perde o caminho, vai, tem que voltar. Mas olha para Nossa Senhora, ela diz o quê? Ela abre os braços, oferece o coração. Por isso que na visão que ela pôs do coração do Padre Stefano Gobbi, diz que o triunfo da Divina Misericórdia coincide com o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Ou, poderíamos dizer, voltando, O que é o triunfo do Imaculado Coração de Maria? É o triunfo da Divina Misericórdia. Deixar-se amar, simplesmente, e confiar. Obrigada. Muito forte, E agora eu queria direcionar uma pergunta para o nosso irmão, o Daniel. Em sua experiência como missionário, como pregador, como que a gente, na nossa caminhada, a gente pode fazer com que as pessoas compreendam que o amor de Deus não é somente um conceito concreto, mas ele é um amor que cura feridas reais, como uma pedrada na cabeça, Como que esse amor, ele toca essas feridas que realmente temos, Como que na sua vida você chega nesses corações? O carisma da nossa comunidade é evangelizar os feridos e avivar os que estão mortos na fé. Então, tem um pouco a ver, Existe no céu, vocês já observaram que tudo no céu que Deus criou é divino. Tudo que está no céu, Deus criou. Só tem uma coisa que o homem criou, que está lá no céu. Você sabe o que é? O resto tudo é Deus que criou, mas só uma coisa o homem criou que está lá no céu. São as chagas de Cristo. Estão lá no céu. E essas feridas são feridas de amor. E nesta pergunta, a maioria do que vocês que estão aqui, eu posso dizer com propriedade, carrega uma ferida dentro de vocês e um espinho. E eu aprendi uma coisa com uma história da ostra. Vocês sabem a história da ostra? A ostra, quando entra um fragmento de terra dentro dela, esse fragmento de terra dentro da ostra, ela começa a ferir dentro da ostra. E por causa desse ferimento dentro da ostra, ela começa a soltar uma exímia de dentro dela, e aquele fragmento, que é uma pedrinha que entrou dentro da boquinha do lado da ostra, ela começa a ser uma ferida dentro dela,
e por causa disso ela vai envolvendo aquela pedra, aquele fragmento de pedra, e ali se transforma naquilo que nós conhecemos que são as pérolas. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus entra na nossa vida, e como chegar a essas pessoas? Cada tempo tem uma necessidade. Hoje a grande necessidade que eu vejo e compreendo de Deus, é que as pessoas hoje estão muito, eu vou usar até essa palavra, alguns podem entender, outros não, mas eu resumo, estão muito dopaminadas. Vocês sabem o que é dopamina? Todo mundo sabe aqui o que é dopamina? É o hormônio que nos traz a sensação de novidade. Só que existe só uma novidade na Bíblia, que é Jesus. Então hoje o grande desafio de entrar nesses corações feridos e fazer com que esses corações sejam uma ferida de amor, porque aqui que está o segredo, transformar nossas feridas em uma missão. Você já parou para pensar que sua ferida pode ser uma missão? Porque as feridas de Jesus se tornaram uma missão. Então as nossas dores transformadas em Deus, elas se tornam uma missão. Isso se chama transformar as nossas feridas em feridas de amor. E que nas nossas feridas não vai mais sair aquele pus, não vai sair aquela podridão, ela vai sair amor. Então uma forma de encontrar essas pessoas é olhar dentro das feridas dela, e a capacidade mais linda que eu acho em Jesus, uma das coisas mais lindas que eu acho em Jesus, Padre Ítalo, eu fecho com isso, é que ele tinha a capacidade de olhar nos olhos de qualquer pessoa e tirar dela o melhor. Ele olhava nos olhos de Madalena, prostituída, 7 demônios nas costas, uma história, mas ele enxergava nela uma mulher apaixonada por ele. Então quando nós temos a capacidade de olhar para o outro, isso dentro de uma paróquia, e enxergar no outro, e tirar do outro o melhor que ele tem, o resto a gente vai tratando com o tempo. Amém. Amém, amém. Não tem uma boa notícia, né? Nós vamos já encaminhar para o final da nossa mesa redonda. Vocês estão gostando? Muito bom, né? A gente compartilhar as experiências, né? Já acabou já, o tempo? Mas... Como né? assim? Mas nós somos uma jovem comunidade, né? Nós temos uma caminhada de algum tempo, né? Como comunidade, lá desde 2016, que nós começamos a nos reunir e a rezar, mas a gente ainda não tinha um carisma. Nós éramos um grupo que rezava o texto nas casas. E aí na caminhada, né, entregando-nos a Deus, a nossa caminhada, a gente foi sendo alcançado pela misericórdia. E a gente discute muito isso no nosso conselho, né, Padre Ítalo, que a gente sente que Deus quer nos dar um carisma. A gente se sente às vezes muito perdido em outras comunidades e a gente sente que Deus quer colocar no nosso coração algo novo. E eu gostaria de pedir a vocês, nesse momento, e já para a gente ir finalizando, porque vocês compartilham algo em comum, vocês são fundadores também de comunidades. E eu queria pedir a vocês, né, quase que um conselho, né, para nós, comunidade da Divina Misericórdia. Que caminho seguir, né? Como estar abertos a esse novo de Deus? Como ter o coração aberto para ouvir o que Deus quer de nós? E como que nesta caminhada de vocês, né, o que vocês podem nos passar também, né, como partilha, para que a gente continue nesta caminhada de ouvir este novo. A gente pode começar de novo pelo Padre Pedro, né? Pode ser, né? Tá ligado? Tô ligado, né? Eu não sou fundador, viu? Eu sou o vice-moderador da minha comunidade hoje, vice-presidente da obra. Então, é um trabalho muito árduo, né? E vejo também que a fundação de uma obra é carregar também sobre si um desejo de Deus para a salvação de um povo. Todo carisma, ele não é um lugar de associados.
Carisma não é um lugar onde você é chamado a se tornar membro, né? É muito mais do que isso. É assumir um caminho de salvação para a vida. Então, por isso que Deus suscita carisma em todo o tempo da história da igreja, para ser resposta do seu amor para uma humanidade, para que a ferida do homem possa ser tocada e ser restaurada. Quando a Aliança de Misericórdia nasceu, nós ouvimos muito isso, né, de um cardeal da igreja que disse para nós: não escrevam nada, não institucionalizem nada, não organizem nada, só vivam. E depois que isso amadurecer, vocês traduzem aquilo que Deus foi realizando no tempo. Muitas vezes nós pensamos que tudo nasce organizado, mas o Espírito, ele nos deixa embaraçados, porque a obra do Espírito é loucura. Todo fundador é louco, por isso que eu não sou, viu? Tô ligado, né? Tá ligado, tá vendo? Todos os fundadores têm, humanamente, na nossa racionalidade, uma dose de loucura, porque eles têm uma visão além daquilo que é humano. Meu fundador chegava e dizia, quando nós não tínhamos nada, nem cama para dormir, nem comida para comer, há 23 anos atrás. Não tínhamos nada. Tinha dias que não tínhamos nenhum café para tomar. Ele dizia, olha, daqui a alguns anos nós vamos estar na África. E no meu coração dizia, não tem nem comida para comer, como nós vamos para a África? Aqui, olha, nós vamos tirar esse mato aqui vai ser uma capela de adoração perpétua, ali perto daquela pedra. Na cabeça dizia assim, sanatório para esse irmão, né? E depois de anos nós não vemos uma capela, nós não vemos uma África, nós não vemos outras coisas. Nós vemos uma obra desabrochar, porque uma obra desabrocha quando tem corações fiéis e abertos para essa graça, né? Eu acho que com propriedade os meus irmãos fundadores podem dizer isso, e é isso que eu experimento muito hoje como vice-moderador da obra. Deus não precisa de nós, Ele precisa que nós permitamos no nosso coração o seu querer e a sua vontade se estabelecer. E isso tem uma irradiação tão grande que transforma pessoas ao nosso redor, mas também que é como um chamariz, né? E vem vidas e todos são transformados. Então eu aconselho vocês a viverem, não se preocuparem, né? A orarem mais, a estarem juntos, a viver o que Deus está no hoje pedindo, e no tempo vocês vão entender que esse corpo é consolidado e se torna uma resposta não só para vocês, mas para os outros também. Os fundadores podem reprovar também a minha fala, viu? Mas 4 anos depois da nossa comunidade ter nascido, eu levei projeto de estatuto para ser bispo, né? Eu sabia que ele estava incompleto. Ele disse a mesma coisa, não se preocupe com isso, vivam, depois vocês vão colocar os textos no lugar, mesma coisa. Acho que às vezes há o risco da gente confundir, me corrijam, tá? A gente confundir carisma e missão, né? Você vai ter muitos grupos e comunidades que exercem o mesmo trabalho na obra de Deus, uma missão específica, não é necessariamente um carisma, né? A missão nasce do carisma. O carisma é a nossa identidade espiritual mais profunda. E o carisma Deus nos faz perceber à medida que Ele vai usando a gente, Ele vai começando as coisas, vão surgindo, seja trabalho, seja dedicação de uma vida, uma forma de vida. E você sente, o carisma é o nosso modo de viver com Deus.
é o nosso modo de relacionarmos com Deus, é o nosso jeito de rezar, é o nosso jeito de viver, é o nosso jeito de pregar. Na verdade, é uma coisa invisível. A missão é perceptível. O carisma é como se fosse um perfume. Deus dá, quem recebe sente. E pouco a pouco vai ficando claro, vai discernindo, vai percebendo. Nós dizemos assim entre nós, é a nossa identidade espiritual. É o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de viver, nosso jeito de rezar. Podemos fazer os mesmos trabalhos que tantos outros fazem, mas a força interior é o perfume, a gente sente. E mesmo quando a gente não sente, outros sentem. Não é? As pessoas dizem certas coisas e dizem assim, desculpe, nós? Não, está longe, já se fosse. Mas Deus faz perceber a ação dele. Então, o carisma já está, né? Se ele chama a viver, se um carisma já está aí. E vai sendo percebido, compreendido, pouco a pouco, no fazer a obra de Deus. Mas principalmente nessa relação de mergulho em Deus, de escuta de Deus, de contemplação, né? De estar diante de Deus, gastar tempo diante dele, deixar que essa identificação nossa, essa identificação de vocês com Jesus possa crescer cada vez mais. Acho que assim como o amor mais profundo, essa identidade ela cresce no silêncio, no estar junto, na proximidade do grupo, da comunidade e do grupo e de cada pessoa com ele, com Jesus. Então é a nossa identidade espiritual, é o nosso jeito de ser, de rezar, e as pessoas percebem, e as pessoas começam a dizer assim, eu quero rezar como vocês rezam. Eu quero fazer essa experiência que vocês fazem. Muita gente vem pelos trabalhos realizados. Muita gente porque sente uma coisa que não sabe dizer o que é, mas sente que é algo que cria a identificação. Um chamado. É um chamado, a pessoa não sabe dizer nem o que é. Assim, eu quero viver assim como vocês vivem. Então eu diria, se Deus deu, Ele vai pouco a pouco fazer sentir. Fidelidade na missão, fidelidade na busca. Por exemplo, quantas comunidades, grupos, institutos, associações tem da Divina Misericórdia? Santa Faustina diz no diário, lá mais para o final, diz assim, Jesus, né, o Senhor me mostrou que no mundo inteiro vão nascer muitos grupos, ordens religiosas, masculinas, femininas, grupos de leigos, obras missionárias, os mais diversos tipos, com essa mesma missão que Ele me deu. Todos dedicados à Divina Misericórdia. Se nós formos olhar o que tem de grupos, comunidades, institutos, as mais diversas naturezas organizacionais dedicadas à Divina Misericórdia, são muitos. Diríamos assim, carisma da Divina Misericórdia é a fonte, mas tem algo que é específico. Né? Tem um mosteiro fora, que é o mosteiro da Divina Misericórdia. Mas certamente é diferente do nosso, nós somos diferentes deles. A misericórdia é o modo como Deus, né, nos chama e nos empenha. Por exemplo, nosso carisma é a Divina Misericórdia. Nós dizemos assim, tentamos resumir assim, concretamente é ser o rosto e a presença misericordiosa de Jesus. Agora, para nós especificamente como? Através da vivência de uma forma de vida de inspiração monástica-franciscana. Do silêncio à missão, do silêncio à missão, do silêncio à missão. Mesmo quando parece, mesmo quando os nomes parecem, ou mesmo quando nasce da mesma realidade da Divina Misericórdia, ele vai especificar, ele vai dar o que é o próprio do dom àquele grupo. Eu me lembrava agora de Santa Teresinha do Menino Jesus, que se ofereceu como holocausto de amor ao amor misericordioso. Teresinha perdeu os 4 irmãos, né? Foi a 4ª, nasceu, ficou 2 meses doente, quase morre. Depois tem a mãe que morre com 4 anos,
Quando ela tem 4 anos, a mãe morre. Fica ali a Paulina, ou a Celina Paulina, como mãe dela. Depois, com quase 10 anos, Paulina entra no convento, perde a segunda mãe dela. Terezinha depois tem sofrimentos, tem crises de pânico, com 11 anos e tudo. Tinha tudo para ser uma traumatizada. E diante dessa questão do carisma, quando a gente ama, os padres sabem muito bem isso, que eles responderam a uma vocação tão sublime. A gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar, quer lavar a igreja, quer fazer tudo, quando está aquele amor, aquele fogo, não é? Terezinha, no coração da igreja serei tudo, serei o amor, serei o apóstolo, serei o guerreiro. Ela queria ser tudo. E interessante, falando do carisma, como carisma, juntando as duas palavras dos padres, esse perfume, o que acontece com esse perfume? É algo invisível, né, que o padre falou, e o Dom Alberto Taveira, que dava as formações para a gente sobre novas comunidades, diz assim: vivam o que vocês estão aí, vivam, e deixa que o tempo possa dizer. E Jesus na cruz, ele é muito simples, ele fala assim: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos os homens a mim. Ou seja, se vocês viverem, é certeza, os outros vão ser atraídos por uma força invisível. Não é a força de palavras, é a força do testemunho e do carisma, como o padre Edilson falou, que está dentro. Não é fazer coisas, é aquilo que está dentro da pessoa. Então, viver o carisma é muito mais do que fazer algo, é experimentar algo. E quando os padres estavam falando, me veio um sentimento, padre, de muitas pessoas, vocês podem até confirmar, pensando assim: será que isso é para mim? É para você, sim. Esse encontro da misericórdia foi para que você abrisse os olhos. Então o carisma é essa força invisível que atrai e que a gente possa ir vivendo. E termino falando isso. Vocês já perceberam que em nenhum momento Jesus pediu para escrever a Bíblia? Ele não disse assim: ide pelo mundo e escrevei a Bíblia. O que ele disse? Ide pelo mundo e pregai. E eles foram vivendo, depois de anos, muitos anos, foi que a Bíblia foi feita. O que eu quero dizer com isso? Quando eles vivem o que Deus pede, o restante vai sendo construído. Só precisamos ter essa visão. Amém? Amém, né? Que momento rico, né? Nós finalizamos agora. E a gente percebe a misericórdia em cada um de vocês. Ela transborda de vocês. E nós gostaríamos, em nome de toda a comunidade, agradecer, porque apesar de vocês não conhecerem diretamente o que está acontecendo conosco, vocês traduziram tudo. A gente olha para um terreno onde ainda não temos uma igreja física, né? Mas não estamos sonhando com a África, tá? Mas a gente está sonhando sim com a construção do nosso complexo. E a gente consegue visualizar olhando para aquele terreno, né? E a gente consegue sonhar. Mas o mais importante, a gente está vivendo sim um momento. Nós já temos muitos grupos organizados, né? Não temos ainda uma igreja de pedra, mas ela está no nosso coração. E eu estou vendo uma igreja nascendo. Hoje eu tenho 51 anos de idade. E é a primeira vez na minha vida que eu estou vendo uma igreja sendo construída. E é a comprovação de que a igreja somos nós. Não é 4 paredes. Não é um monumento. Somos nós. E nós estamos deixando a nossa igreja viva. Nós somos como os braços. Jesus é a cabeça. Então nós gostaríamos muito, imensamente, de agradecer a participação, todos esses relatos riquíssimos que vão ficar martelando, ecoando, latejando no nosso coração e que com certeza nos enche de vigor, de força, para que a gente vá adiante, né? Nesse sonho, nesse projeto. Exatamente, né? E como forma de agradecer, né, a gente tem um presente para vocês, né? Vamos ficar de pé, para que a gente possa, né, nosso irmão Osley, Hélio, trazer aqui um agradecimento da nossa comunidade para os nossos pregadores, que tanto enriqueceram esse momento. Isso é para foto, é isso? Ah, sim.
Uma salva de Uma palmas, salva de pessoal. palmas. E como forma de agradecê-los, né, já que ficamos de pé, queria que a gente estendesse as mãos, para que a gente nesse momento fizesse uma oração para eles. Uma oração para que Nossa Senhora e Jesus misericordioso os consagre às suas vocações, às suas palavras, os seus atos e gestos, a inteligência e toda a sua caminhada como alcance dos corações, para que vocês prossigam sendo esse instrumento de Deus aqui na terra, esta luz que clareia, este sal que dá gosto, e que muitos corações ainda sejam tocados, convertidos por vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma salva de palmas calorosa. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.